Nunca peça a Deus para abrir um caminho se você ainda está segurando o volante com as duas mãos. Porque o maior motivo pelo qual os caminhos não abrem na vida das pessoas não é falta de fé, é falta de entrega. E hoje eu vou te mostrar a diferença e te guiar por uma oração que vai mudar isso de vez. Tem momentos na vida onde você olha para frente e só vê parede. Não tem saída visível, não tem plano B, não tem pessoa que possa resolver. E é exatamente nesses momentos que a maioria das pessoas entra em pânico, começa a forçar situações, começa a tomar decisões por desespero. Mas existe outro caminho. Um caminho que poucos têm coragem de tomar porque exige abrir mão do controle. Nesse vídeo eu vou te levar por uma oração completa e poderosa para abrir caminhos urgentes no nome de Jesus Cristo. Mas antes da oração, eu preciso te explicar 3 coisas que vão fazer essa oração funcionar de um jeito que talvez você nunca tenha experimentado antes. Não pula essa parte. Ela é a mais importante do que a oração em si. Deixa eu pintar um quadro que talvez seja muito parecido com o que você está vivendo agora. Você acorda de manhã e já acorda com aquele peso. Antes mesmo de colocar o pé no chão, a sua mente já está rodando em cima de tudo que está errado, de tudo que não resolveu, de tudo que precisa de uma resposta e que ainda não tem. O emprego que não saiu, a conta que não fechou, o diagnóstico que assustou, o sonho que parece que ficou para sempre no papel, a família que está se desfazendo, a oportunidade que sumiu no momento em que você mais precisava dela. E no meio de tudo isso, você ora, você tenta ter fé, você lê versículos, você declara, você faz tudo o que te ensinaram a fazer. Mas quando você para de orar e volta para a realidade, nada mudou. E aquela dúvida silenciosa começa a crescer dentro de você. Aquela dúvida que você tem vergonha de admitir em voz alta. Será que Deus está ouvindo? Será que minha oração chega a algum lugar? Será que tem algo errado comigo que faz as bênçãos desviarem? Eu preciso te dizer que você não está sozinho nesse sentimento. E mais do que isso, esse sentimento não é o sinal de que Deus abandonou você. Às vezes é exatamente o sinal oposto. Às vezes é o sinal de que você está chegando no ponto onde Deus vai agir. Porque na Bíblia, os maiores milagres de Jesus aconteceram justamente quando as situações tinham chegado no limite humano. Lázaro não ficou doente. Lázaro morreu, ficou 4 dias no túmulo. E foi aí que Jesus agiu. Não antes, depois. No momento em que, humanamente falando, não havia mais o que fazer. Isso não é crueldade de Deus, é estratégia. É porque quando o milagre chega nesse ponto, ninguém tem dúvida de onde veio. Ninguém pode atribuir a uma coincidência, a uma sorte, a um esforço humano. Fica claro que foi ele. Agora deixa eu te falar sobre as 3 coisas que eu mencionei no começo. As 3 coisas que fazem a diferença entre uma oração que sobe até o teto e uma oração que move o coração de Deus. A primeira coisa é clareza. Quando você vai orar para abrir caminhos, você precisa saber o que exatamente está pedindo, não de um jeito genérico, não um Senhor abençoa a minha vida vago e sem forma, mas de um jeito específico e honesto. Jesus perguntou ao cego Bartimeu: "O que você quer que eu faça por você?" O homem era cego, estava na beira da estrada pedindo esmola. Era óbvio o que ele precisava, mas Jesus perguntou mesmo assim. Por quê? Porque a clareza do pedido é parte da fé. É você chegando diante de Deus e dizendo: "Eu sei o que preciso, eu sei que tu podes e eu estou pedindo com convicção." Então, antes de orar, pega um momento e define. O que está fechado na sua vida? Seja específico. Uma situação, uma área, uma porta. Quanto mais claro você for com Deus, mais direcionada vai ser a sua oração. E orações direcionadas têm um peso diferente. A segunda coisa é rendição. E essa é a parte que mais assusta as pessoas. Rendição não significa que você desiste. Não significa que você para de trabalhar, de lutar, de fazer a sua parte. Rendição significa que você para de tentar controlar o resultado. Que você abre a mão e diz: "Senhor, eu fiz o que estava ao meu alcance. O resto é contigo. Eu confio no teu jeito, não no meu. Eu confio no teu tempo, não no que eu planejei." Isso é difícil. É humano querer controlar, é natural querer saber como vai terminar.
Mas enquanto você está segurando o controle com força, você está deixando pouco espaço para Deus agir, porque Ele é cavalheiro, Ele não vai tomar o que você não quer dar. Mas quando você abre a mão, quando você diz de verdade que Ele pode tomar o controle, é impressionante o que começa a acontecer. A terceira coisa é expectativa ativa. Isso é diferente de espera passiva. Espera passiva é você orar e depois ficar sentado esperando um milagre cair do céu sem fazer nada. Expectativa ativa é você orar, soltar nas mãos de Deus e continuar vivendo como alguém que acredita que a resposta está chegando. Você age como se já estivesse no caminho. Você toma decisões alinhadas com o que pediu. Você se prepara para receber o que declarou. Tem um exemplo lindo disso no Velho Testamento. Josafá estava prestes a ser atacado por um exército enorme. Humanamente não havia chance, e a orientação que Deus deu para ele foi completamente contrária ao que qualquer general faria. Coloca os cantores na frente, manda o pessoal cantar primeiro, e enquanto eles cantavam, Deus tratou do inimigo. Josafá agiu como se a vitória já fosse certa antes de ver a vitória. Isso é expectativa ativa, e é esse tipo de fé que move montanhas. Agora você está pronto para a oração. Lê com calma, sente cada parte, deixa as palavras pousar onde precisam pousar. Senhor Jesus, eu venho até Ti agora, não com palavras bonitas ou discurso pronto. Venho com o que tenho, com a fé que resta em mim, com a situação real que estou vivendo, com o coração que às vezes duvida, mas que escolhe continuar crendo em Ti. Jesus, eu Te peço hoje, com toda a clareza que tenho, abre os caminhos que estão fechados para mim, os caminhos que eu vejo e que parecem impossíveis, e os caminhos que eu ainda não vi, que Tu já preparaste e que vão surpreender a mim e a todos ao meu redor. Abre portas que nenhum homem pode fechar. Fecha portas que me levariam para longe do Teu plano, mesmo que eu ainda não entenda o motivo. Eu declaro hoje, pelo Teu nome que é poderoso e que está acima de qualquer outro nome, que o impossível vai se tornar possível na minha vida, que o que estava morto vai ganhar vida, que o que estava bloqueado vai fluir, que o que estava seco vai florescer. Não pela minha força, não pelo meu esforço, mas pelo poder do Teu Espírito agindo em cada área que eu entrego a Ti agora. Senhor, eu falo sobre as finanças, sobre as contas que assustam, sobre as dívidas que pesam, sobre a escassez que parece que não tem fim. Eu peço que Tu abras fontes de provisão que estão além do que eu consigo enxergar. Que Tu multipliques o que está na minha mão, assim como multiplicaste os pães e os peixes. Que Tu me dês sabedoria para administrar cada recurso que vem, e que a prosperidade que vem de Ti, que é a que dura e que não traz dor, seja a realidade da minha vida. Eu falo sobre o trabalho e os projetos, sobre as portas que eu bati e que não abriram, sobre as oportunidades que pareceram sumir. Eu Te peço que Tu movimentes a favor do que é Teu propósito para minha vida profissional, que Tu abras a porta certa, não qualquer porta, a porta que foi preparada para mim, e que quando ela abrir, eu tenha olhos para reconhecer e coragem para entrar. Eu falo sobre os relacionamentos, sobre as relações que estão feridas, sobre as famílias que estão se desfazendo, sobre a solidão que pesa de noite quando ninguém vê. Jesus, Tu és o restaurador, Tu és o que conserta o que parece quebrado demais para ser consertado. Eu peço restauração onde ela é possível, e onde não é, eu peço força para seguir mesmo assim. Eu falo sobre a saúde, sobre os corpos que precisam de cura, sobre os diagnósticos que assustaram, sobre os tratamentos que não estão funcionando como esperado. Tu és o mesmo Jesus que tocou nos leprosos, que devolveu a visão aos cegos, que levantou os que não podiam andar. Esse mesmo poder ainda está vivo e operante hoje. Eu reclamo essa cura em nome de Jesus. Senhor, se existe algo em mim que está impedindo as bênçãos de fluir, eu Te peço que Tu me mostre com clareza qualquer área de desobediência, qualquer rancor que eu ainda estou guardando,
qualquer coisa que eu coloquei na frente de ti. Eu quero me livrar de tudo isso hoje. Não quero ser obstáculo para minha própria bênção. Me purifica, me restaura, me coloca no alinhamento certo com o teu propósito. E agora, Jesus, eu escolho soltar. Eu abro a mão. Eu paro de tentar controlar o resultado. Eu confio no teu tempo, mesmo quando ele parece lento demais. Eu confio no teu caminho, mesmo quando ele parece diferente do que eu planejei. Eu confio em ti porque tu és fiel, porque tu nunca falhaste, porque tudo que tu prometeste, tu cumpriste, e o que ainda não cumpriu é porque ainda não chegou a hora, mas vai chegar. Obrigado, Jesus. Obrigado porque ainda antes dessa oração terminar, tu já estás agindo, tu já estás movendo coisas nos bastidores que eu não vejo ainda. Tu já estás preparando o que está vindo, e eu recebo por fé. Eu ando como alguém que já tem a resposta, mesmo antes de ver com os olhos. Teu nome é acima de qualquer situação que estou enfrentando. Teu poder é maior do que qualquer porta fechada, e teu amor por mim não tem condição e não tem fim. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor dos impossíveis. Amém. Você fez algo importante agora. Você parou. Em meio a tudo que está acontecendo na sua vida, você parou e escolheu ir até Jesus. E isso tem um peso que você talvez não consiga medir agora, mas que vai sentir nos próximos dias. Não espere que tudo mude da noite para o dia. Alguns milagres chegam assim, de repente. Outros chegam em processo, camada por camada, passo a passo. Mas o que não muda é que quando você ora com fé real, com clareza, com rendição e com expectativa ativa, algo se move no espiritual. E o que se move no espiritual aparece no natural. É só questão de tempo. Continue orando essa semana, não uma vez, todo dia. Cada vez que o medo vier, volte para a oração. Cada vez que a dúvida chegar, volte para a oração. Use essa oração como âncora, como lembrança de que você não está sozinho e que existe alguém muito maior do que qualquer problema que você tem cuidando de você. Jesus abriu o mar, ele vai abrir o seu caminho também. Inscreve no canal para receber as próximas orações assim que saírem.